Paz e graça, amados. O fim de semana se passou e nós continuamos aqui para a glória de Deus. A sua graça, ela não tem limites. Ela nos alcança, ela nos suporta, ela nos ajuda, ela nos capacita. Ela nos dá graça dia após dia, diante de circunstâncias. A graça de Deus, ela nos basta, porque a glória de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa imperfeição, ela se aperfeiçoa em nossas fraquezas, e nas minhas fraquezas, a glória de Deus, então, ela me aperfeiçoa, ela então me capacita, ela me faz então forte, e quando então eu estou fraco, eu me torno então forte, pela sua graça. A sua graça, ela nos basta. Isto se chama graça de Deus. Glória a Deus por isso. Mas que ninguém se glorie de si próprio. Se nós queremos nos gloriar, que nós possamos nos gloriar no Senhor, em Deus. Porque tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, tudo pertence a Deus. A glória, a honra é dele. Nós fomos chamados para dar honra e glória, e não para receber honra e glória. Nós fomos chamados para dar honra e glória a Deus e não para receber honra e glória. Nós fomos chamados para dar reconhecimento a Deus e não para nós sermos reconhecidos. A nossa glória, ela tem que fazer com que as pessoas conheçam a Deus e não a nós. É Ele que salva, é Ele que salva as pessoas, é Ele que transforma as pessoas, é Ele que muda as pessoas, é Ele que muda as circunstâncias e corações. Por isso, não somos nós que temos que ser reconhecidos, é Ele que tem que ser reconhecido. Amém? Deus, Ele nos quer humildes, Deus não nos quer soberbos, Deus não nos quer arrogantes. Ele dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. E conforme a sua palavra nos diz, aquele que pensa estar em pé, vigie, cuide, para que não caia. Se nós estamos em pé, se nós permanecemos em pé, é pela graça de Deus. O mérito é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele. A glória é dele, a honra é dele. Se nós estamos aqui em pé, é porque a mão de Deus não está encolhida para nós, mas ela continua estendida. É a sua mão que nos suporta, é a sua mão que nos faz então estar em pé. Não somos nós que merecemos, não somos nós que somos bons, não somos nós que somos melhor que os outros, não. A graça é dele, a misericórdia é dele. E nós só estaremos e permaneceremos em pé enquanto nós formos humildes, enquanto nós formos então quebrantados de coração, limpos de coração, sedentos por Deus, servos, obreiros, ceifeiros, homens e mulheres que querem então estar no centro da vontade de Deus e exercer então o cargo, o ministério, a vontade de Deus para as nossas vidas. Só assim nós poderemos então estar de pé, se nós formos então humildes e não arrogantes, não soberbos, que nós possamos reconhecer, quando nós então reconhecemos que nós somos fracos e que Ele é grande, que nós reconhecemos que nós somos pecadores e que Ele é santo, que nós reconhecemos que só estamos em pé porque a graça de Deus nos faz então estar de pé. Amém? Glória a Deus. Vamos então fechar os nossos olhos, vamos então orar a Deus em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te louvar, Te glorificar por mais um dia, pela Tua misericórdia, Senhor, que nos alcança em mais um dia, pela palavra do Senhor que diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A verdade é que nós não merecemos, a verdade é que nós merecemos um coral de vergonha, a verdade é que nós merecemos o inferno, mas é pela Tua graça, é através do Teu sangue, é através da cruz que nós fomos então perdoados, reconciliados, remidos e salvos, Pai. Senhor, por isso nós estamos aqui para Te servir, por isso, Senhor amado, nós estamos aqui para Te servir
servir e para fazer a tua vontade. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Quando nós confessamos o Senhor naquela cruz, quando nós reconhecemos que sem ti nada somos, quando nós reconhecemos, quando nós confessamos, quando nós cremos no Senhor, nós estávamos a dizer que nós não queremos mais viver para o nosso eu, nós não queremos viver mais para as nossas vontades, mas nós queremos viver a tua vontade, porque os teus planos são maiores que os nossos, porque a tua vontade não é a nossa vontade. Por isso nós estamos aqui para fazer a tua vontade, por isso nós estamos aqui para glorificar e para exercer a tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso entendimento. Deus, que o Senhor venha jogar por terra tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que é do homem, tudo aquilo que não é teu, que o teu Espírito Santo ele possa direcionar cada palavra, cada pensamento, tudo aquilo que foi declarado, tudo aquilo que foi dito aqui. Espírito Santo, que sejas tu e não eu, que o Senhor cresça e que eu diminua e que o teu nome seja glorificado, que haja então uma manifestação de temor e tremor sobre os nossos corações, vai trazendo um quebrantamento sobre os nossos corações e que cada palavra, com o testemunho desta igreja primitiva, com Deus, que a carta de Atos ela possa ter então um impacto em nossas vidas. Senhor, que o Senhor, porque a tua palavra, porque a vida destes homens, a verdade é que ela nos envergonha, a maneira como eles andavam, a maneira como eles viviam, a maneira como eles pregavam, a maneira como eles testemunhavam, o amor que eles tinham, Senhor, a unidade, a comunhão. Senhor, em nome de Jesus, para que isso venha confrontar, que isso venha nos exortar e que isso venha então nos mudar, Senhor amado, vida, nos transformar de ações e obras, que nós possamos então olhar para aqueles homens e que então nós possamos continuar aquilo que eles começaram, olhando para aqueles homens e fazendo como eles fizeram, falando como eles falaram, andando como eles andaram. Senhor, em nome de Jesus, restaura essa unidade, restaura essa comunhão, restaura esse Senhor amado, esse fogo, esse desejo pela tua presença, Senhor, incendeia nossos corações, fala conosco, Pai, manifesta a tua graça, manifesta a tua Shekinah, Senhor, e faz a tua vontade, cumpre, Pai, a tua vontade, que os teus planos, Senhor amado, sejam feitos neste dia, que o céu se manifeste sobre a terra, que o teu reino se manifeste sobre as nossas vidas, Pai, e que o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, na sexta-feira passada, então, nós estudamos então sobre o capítulo 11 de Atos. Nós vimos então a defesa do apóstolo Pedro acerca então do que aconteceu em Cesareia, sobre então a salvação da primeira família dos gentios, a família de Cornélio, onde Pedro então viu que a salvação ela realmente não era só para os judeus como se pensava, mas que os gentios também estavam debaixo do amor de Deus e do plano de salvação. E então é precisamente isso que Pedro fala então com a igreja primitiva, com os discípulos de Jerusalém. E então unânimes ouviram Pedro e glorificaram a Deus. Então houve então concordância ali. Vimos também no capítulo 11, nós vimos também a fundação da igreja de Antioquia, como foi então formada, como foi então edificada, como foi então alicerçada. Saulo e Barnabé foram então os mestres, foram então os pastores. Eles estiveram então por um ano lá, encorajando então os irmãos, edificando, exortando, consolando todos os irmãos então à fé e a perseverar então no Senhor. Vimos também no capítulo 11, na sexta-feira, vimos também a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Vimos, então, estudamos detalhadamente o que significa a palavra cristão. Quem eram os cristãos? Quem são os cristãos? O que fazem os cristãos? Como era, então, a vida dos cristãos? Quem chamou, então, o nome de cristãos a eles? Hoje, então, nós vamos estudar sobre o capítulo 12. Nós vamos ver, então, a morte do apóstolo Tiago, sendo, então, morto à espada do Golado. Vamos ver, então, que isso alegrou, então, o povo, os judeus e Herodes. E Herodes, então, vendo isso, que a morte de Tiago alegrou, então, o povo, nós vamos ver que Herodes, então, mandou prender o apóstolo Pedro. Também, Herodes, então, tensionava matar Pedro. Mas nós vamos ver, então, a mão do Senhor, mais uma vez, o anjo do Senhor livrando então Pedro da prisão. E vamos ver também a morte de Herodes. Vamos então começar no capítulo 12. O capítulo 12 de hoje, ele inicia falando que o rei Herodes, ele lançou então a mão de alguns da igreja primitiva para então os maltratar. No versículo 2 do capítulo 12, nós vamos ver que Herodes mandou matar então à espada Tiago,
o irmão de João. Ele foi então morto à espada, ele foi então morto degolado. Satanás, nós vamos ver que Satanás, em toda a história, foi assim. Ele não deu e ele não dá tréguas para a igreja de Cristo. Satanás, ele sabia então do impacto que a igreja primitiva estava tendo em Jerusalém. E ele aqui então influencia Herodes a pôr então a mão do povo de Cristo, da igreja. A presa então aqui foi Tiago. Ele morreu então degolado à espada. Satanás então ele estava querendo pôr medo à igreja primitiva, para que então eles temessem e parassem então de proclamar, de avançar, de ganhar vidas, de pregar então o cristianismo, de pregar então Jesus Cristo. E então o objetivo de Satanás era parar com os testemunhos, era fazer parar eles de testemunhar, era fazer parar deles de pregarem acerca de Jesus. Ou seja, Satanás tinha como objetivo calar eles, para que eles tivessem então medo, para que eles então tivessem temor, para que parassem. Mas Satanás, ele não conseguiu, pelo contrário, isso só dava força para eles continuarem a pregar. O versículo 3, nós vamos ver que Herodes viu então que a morte de Tiago agradou então ao povo, aos judeus. E então Herodes, ele continuou, ele queria então matar. E então ele mandou então prender o apóstolo Pedro. E isso aconteceu então no dia dos pães asmos. Então o que significa esse dia? A origem do dia dos pães asmos foi então originada por causa dos sofrimentos que os israelitas tiveram ao partirem do Egito. No dia seguinte então à Páscoa, que eles guardavam então até atravessar o Mar Vermelho. E nesse momento nós vemos Faraó, o rei do Egito, libertando então os israelitas. Mas logo então o Faraó mudou de ideias após soltá-los. E pessoalmente o Faraó seguiu então eles para trazê-los de volta com 600 carroças. E quando o Faraó então se aproximou a uma distância visível aos olhos dos israelitas, os israelitas então eles ficaram cheios de medo e de temor, e então eles começaram ali a clamar a Deus e a se queixar por causa de Moisés. E nesse momento foi quando Deus então dividiu o Mar Vermelho através então do cajado de Moisés e os fez então atravessar o mar em terra seca com segurança. Eles eram então 600.000 homens e mulheres. Deus então separou então os israelitas do exército do Egito com uma coluna de nuvem e fogo então para atrasar a perseguição daqueles homens do Egito. Podemos então imaginar o quanto estavam então apreensivos e nervosos os corações dos israelitas, aqueles que estavam fugindo nesse momento. Todas as dificuldades e aflições que ocorreram nesta situação, isto então foi a origem da festa dos pães asmos, como está lá em Êxodo capítulo 14, do versículo 1 ao 31. Então Herodes, ele mandou então prender Pedro, fechando então Pedro na prisão, onde estavam então com Pedro 4 grupos de 4 soldados para que então guardassem Pedro, porque Pedro, ele era muito valioso. Para muitos Pedro então era o líder máximo daquilo que eles chamavam de seita. Herodes então desejava matar Pedro para então agradar o povo, para agradar então aos judeus. E então Herodes ele desejava guardar Pedro e apresentar Pedro ao povo só depois então da Páscoa. O versículo 5, nós vamos ver que o versículo 5 é muito importante para nós. O versículo 5, então, ele é de extrema importância. O versículo 5, ele vai nos mostrar qual o papel, então, da igreja. O que o povo, então, estava fazendo enquanto Pedro estava preso. Será que eles tinham, então, dispersado? Será que eles tinham ido cada um para seu lado? Será que, então, eles pararam de anunciar o evangelho com medo? Será que eles temeram? Será que então eles pararam de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho depois então da morte de Tiago? E agora então, depois da morte de Tiago, então agora aprisionaram então Pedro e queriam então matá-lo? Como então será que foi o testemunho daquele povo? O que é que será que eles fizeram? O versículo 5 nos diz que Pedro então o versículo 5 então nos diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja estava junta, a igreja estava reunida, a igreja então estava unida com um propósito. E qual era? O versículo 5 nos diz que eles intercediam continuamente em orações e súplicas por Pedro a Deus. Eles
Eles estavam juntos, estavam unidos com um propósito. E o propósito então era orar, interceder continuamente em orações e súplicas para Pedro, para que Deus poupasse Pedro, para que Deus guardasse Pedro, para que Deus livrasse Pedro. Havia então um mover ali, havia então agonia ali, havia então uma angústia ali, havia então um desejo daquele povo para que Deus livrasse e guardasse Pedro. Eles perseveravam então na oração juntos, unidos, focados então no mesmo propósito, na mesma visão. Eles sabiam então que era a única coisa que podiam fazer. Os nossos irmãos, eles entenderam isso, eles entendiam então o significado, o valor, o poder da oração, da intercessão, do clamor a Deus. Eles sabiam que Jesus tinha deixado bem claro para eles que Jesus então iria para o Pai e que então iria se tornar então o nosso advogado fiel, o nosso intercessor diante do Pai. Jesus então disse para que eles orassem e pedissem então no seu nome, no nome de Jesus, que então se eles então pedissem no nome de Jesus, que Jesus então iria então rogar ao Pai para que concedessem aquilo que eles estavam então pedindo no seu nome. E então eles sabiam que o nome de Jesus tinha peso. Eles sabiam então que o nome de Jesus tinha peso. Eles sabiam então da influência de Jesus. Eles sabiam então que a oração, que a intercessão, ela move o céu, ela movia o céu e que a resposta vinha. Jesus então tinha prometido que aquele que buscava encontrava, que aquele que pedia iria então receber. Eles sabiam das promessas de Jesus e então ali estavam eles clamando, eles estavam ali rogando, eles estavam ali então intercedendo pelo Pedro. E o livramento, nós vamos ver que o livramento veio, a resposta veio, a manifestação do céu foi revelada. Deus ouviu e Deus respondeu com poder e glória. Vamos ver então a resposta de Deus. No versículo 6 diz então que na noite antes de Herodes apresentar Pedro ao povo, Pedro então estava no meio de dois soldados, um soldado aqui, outro soldado aqui. Pedro estava então no meio dos dois soldados. Pedro então estava ligado com duas algemas. E outros guardas estavam então, ou seja, estavam dois entre Pedro e os outros estavam fora da prisão. Então outros guardas então estavam à porta, onde guardavam então a prisão de Pedro. Pedro então estava diante então de dois guardas e os outros dois estavam lá fora, guardando então a prisão. E então ali estavam. E então nós vamos ver o versículo 7. Fala então que foi então sobre Pedro um anjo, o qual então resplandeceu uma luz na prisão. E então este anjo ele tocou em Pedro e então o despertou. Pedro então estava dormindo e então o anjo tocou e despertou Pedro. E então disse a Pedro: Pedro, levanta depressa. E as algemas naquela hora caíram das mãos de Pedro. E então no versículo 8 o anjo lhe disse: calça então as tuas sandálias. E Pedro então assim o fez, calçou as suas sandálias. E o anjo lhe disse: coloca então às costas a capa e segue. Pedro então assim o fez. E então Pedro então seguia o anjo. Pedro ele não sabia que aquilo era real. Ele pensava que aquilo era apenas uma visão, que ele estava tendo então apenas uma visão. E então eles passaram então por uma porta e passaram então pela segunda porta e então chegaram à porta de ferro que dava então para a cidade, a qual então aquela porta, quando eles estavam a chegar àquela porta então se abriu ali sozinha. E então tendo saído eles percorreram então uma rua e logo o anjo se afastou, logo o anjo então desapareceu de Pedro. E Pedro então no versículo 11, aqui ele começa então a entender que tudo era realmente verdadeiro, que Deus então tinha mesmo enviado o seu anjo e que lhe tinha então livrado das mãos de Herodes e de tudo o que lhe esperava no dia seguinte. A Bíblia fala então que o Senhor está com os ouvidos abertos para a oração do justo.
A igreja, nós vimos que a igreja intercedeu, a igreja buscou e Deus respondeu. Quando nós buscamos a Deus, meus amados, quando nós buscamos a Deus, Deus responde. Quando nós buscamos a Deus, Deus se manifesta. Jeremias então fala assim, que quando nós buscamos Deus com todo o nosso coração, nós chegamos a Ele. Jeremias fala, buscar-me-eis e me achareis quando buscares com todo o vosso coração. Nós então, quando buscamos Deus, nós encontramos Ele. E a igreja entendeu isso, a igreja sabia disso. E então eles fizeram disso a sua vida, eles fizeram disso a sua vida, o seu dia a dia. E então está aqui a resposta. Pedro então foi livre. O milagre foi revelado ali através de uma intercessão, através então da intercessão, da oração, do clamor da igreja. Pedro então, ele foi então à casa de Maria, mãe de João, tinha sobrenome Marcos, o qual então vai andar com Barnabé e Saulo daqui para a frente, como nós vamos ver no fim do nosso capítulo. Na casa de Maria era onde muitos discípulos se encontravam, onde estavam então reunidos e onde estavam orando. A igreja então estava reunida ali, intercedendo por Pedro ali. Pedro então, sabendo disso, foi então até aquela casa, até a casa de Maria. E então Pedro bateu à porta do pátio. Uma criada então chamada Rode saiu então para atender na porta, e então ela conheceu a voz de Pedro, e ela, não sabendo o que fazer, ela correu para dentro para avisar aos outros que Pedro então estava lá fora. E então aqueles homens foram lá e então disseram: Pedro. E então eles começaram a dizer que Pedro estava fora de si, mas Pedro então afirmava a eles que o anjo do Senhor o tinha livrado da prisão e o tinha poupado. Pedro então continuava com isso, batendo à porta, e então eles tiveram que abrir a porta. Eles reconheceram que realmente era Pedro e que Pedro então estava sozinho. E então eles, vendo Pedro abrindo a porta, eles viram Pedro e então ficaram espantados. E então Pedro disse a eles para se calarem, e então entraram. E então Pedro, quando eles entraram, o apóstolo Pedro então contou-lhes tudo, como o Senhor então lhe tirou da prisão, e então como então o Senhor pediu então para que anunciasse então, e então nós vamos ver que Pedro contou tudo a eles, e então Pedro pediu então aos discípulos para que então anunciassem isto ao apóstolo Tiago, e então aos seus irmãos, aos outros apóstolos. E então Pedro, ele partiu dali para outro lugar. A Bíblia não fala para onde Pedro foi, porque Pedro com certeza ali ele não estava em segurança, e então se ele estivesse ali, então ele não iria estar em segurança e iria então até pôr em perigo os discípulos que estavam então naquela casa, na casa de Maria. Na manhã seguinte, sim, porque tudo isto foi então de noite. Na manhã seguinte, isto aqui tudo aconteceu de noite. Na manhã seguinte então era o dia que Herodes tinha preparado Pedro para entregar então aos judeus, para matar Pedro. E nessa manhã, Herodes então mandou buscar o apóstolo Pedro. Mas por incrível que pareça, Pedro não estava na prisão. E isso então causou uma grande confusão. Herodes então, quando entendeu que o apóstolo Pedro tinha desaparecido, Herodes, achando então que aquilo era incompetência, mandou matar os guardas. Foram então executados na hora. De acordo então com os costumes romanos, os guardas então que tinham um prisioneiro em sua custódia, eles respondiam por ele com suas vidas. Então, depois da Páscoa, Herodes voltou então para a sua residência oficial, que era então em Cesareia. Possivelmente Herodes então foi lá para resolver uma disputa que eles tinham então com as cidades fenícias de Tiro e de Sidom. E um dia designado era então a observância de um festival ao imperador Cláudio. E no segundo dia do festival, Herodes, ele vestiu-se então com uma roupa preta, que brilhava então aos raios do sol, e então ofuscava o auditório. E as pessoas então gritavam que Herodes era um Deus, que Herodes era Deus. Herodes, ele não repreendeu a multidão, ele não disse à multidão, ele não rejeitou de aquilo que a multidão estava dizendo, porque a multidão dizia que ele era Deus, que aquilo era um Deus, e então ele não repreendeu a multidão e ele não rejeitou aquela ideia que a multidão estava falando que ele era Deus. Então nós vamos ver que o nosso Deus então abateu Herodes, e com certeza a sua morte não foi
só por Herodes não dar então a honra e a glória a Deus, mas também pela sua arrogância, porque Deus abate o arrogante, Deus abate o soberbo. Então Deus não somente abateu porque Herodes não deu honra e glória, mas porque Herodes era arrogante e soberbo, e então pelo seu pecado contra a igreja primitiva, por causa então também do sangue de Tiago, o qual então foi morto à espada, degolado. Então Deus abateu Herodes. E no versículo 24 diz então que a palavra de Deus, ela crescia e se multiplicava. Agora então a ameaça da perseguição, movida então pela autoridade política de Herodes, havia então agora sido parada, mediante então a morte de Herodes. A igreja primitiva agora testificava então agora com mais liberdade então na pregação da palavra. E no capítulo 11, no versículo 30, que nós estudamos da sexta, no versículo 11 do capítulo 11, do versículo 30, quando nós estudamos da sexta, nós vimos então que a igreja em Antioquia, ela juntou então uma oferta por causa então da fome predita pelo profeta Ágabo. E então nós vimos que aquela igreja em Antioquia, eles então juntaram então uma oferta para então levar para os irmãos em Jerusalém. E então Saulo e Barnabé foram então aqueles dois homens que ficaram então encarregados de levar então essa oferta para Jerusalém, para os irmãos da igreja primitiva. E então aqui no capítulo 12, no último versículo 25, nós vamos ver então Saulo e Barnabé já cumprindo isso, depois então de ter ido então a Jerusalém, e então eles já estavam então de regresso para a igreja de Antioquia. Só que agora eles não vinham sozinhos, eles levaram então um jovem chamado João, com o sobrenome Marcos, o qual então era filho daquela mulher Maria, onde os discípulos estavam então reunidos, orando e intercedendo a Deus por Pedro, onde Pedro então foi até eles. Amados, este capítulo, ele é um capítulo muito importante. Nós vemos o testemunho da igreja primitiva. Nós vamos ver então a intercessão, a crença, os valores, o caráter do cristianismo. Nós vamos ver o modelo, como eles faziam, como eles agiam, como eles viviam. Então que nós possamos realmente abrir o coração para a palavra de Deus, e que o Espírito Santo então ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Amanhã nós continuaremos o estudo, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe as vossas vidas poderosamente e ricamente, em nome de Jesus.